Se é espiritualista, você já deve ter visto ou passado alguma situação em que um médium, um trabalhador, independente da religião que ele siga, né, que é notadamente uma fraude, né, uma pessoa que não tem a mediunidade, não tem o poder que ela diz ter, aquele tipo de pessoa que a gente vê claramente que no meio da macumba, né, a gente fala que não tem santo, ou ela também está presente em religiões como o espiritismo, né? E é aquele médium que não, você sabe que ele não tem potencial, que ele não é aquilo tudo que ele diz ser e que as pessoas acreditam, né, que ele seja, mas por alguma razão, muitas vezes, né, essa pessoa acaba tendo o poder, entre aspas, confirmado porque ela é capaz de realizar coisas. Às vezes até em conversa que você tem com outras pessoas, a pessoa logo debate, né? Ah, mas acontece que fulano foi consultar com ela e a entidade dela realmente deu o que prometeu. O Beltrano foi se tratar com ela, né, e funcionou, e ela tá curada, e aconteceu isso e isso, né, eu vejo muitos e muitos casos desse tipo. Teto, vem cá. Aí começa a minha saga, que é o gostosão, que é ficar aí passando o rabo na frente. Eu mesma conheço muitos casos assim, pra falar a verdade. Conheço um médium que é uma pessoa completamente irresponsável quanto à questão do trabalho e da postura dele como trabalhador de Umbanda, no caso. E é uma pessoa que usa muita droga. Passa o rodo, né, nas irmãs de santo e em quem mais aparecer no terreiro, porque é um mulherengo de primeira e tudo mais. Mas assim, ser mulherengo é até o de menos, gente. Mas o que diz respeito a vícios, e aqui a gente inclui todo tipo de vício, mas droga principalmente, né, pesa muito no trabalho mediúnico. Eu acho que é praticamente impossível uma pessoa que é drogada, seja com maconha, seja com cocaína ou qualquer outra coisa, ela conseguir exercer uma função mediúnica decente. Acho que é impossível, né? E, no entanto, esse médium já realizou curas, né, incluindo cura de câncer. Então, assim, são problemas que chegaram até ele que não seriam possíveis de serem resolvidos por ele, porque ele não consegue nem incorporar, né? Para quem tem o dom, a gente enxergar isso é muito simples. E existem outros meios também, como eu já falei aqui várias vezes no canal. E o caso desse cara, ele realmente não tinha, entendeu? Ele é uma pessoa que ele acha que incorpora, que faz um trabalho, mas ele não faz, né? Até porque a pessoa que tá cheia de crack, de pó, de uma porrada de coisa na cabeça, não tem como chegar nada ali. Mas ele conseguiu efetuar alguns milagres desse tipo, né? Temos o caso também do famigerado João de Deus, né? Enfim. Esse caso também de a pessoa nem ao menos ela estava viciada ou ela tinha algum outro problema que impedisse o trabalho mediúnico, não. Ela simplesmente só não era médium, mas estava ali fazendo um trabalho como se fosse. E o fato é que existiram pessoas que conseguiram supostamente, né, alcançar as suas graças ali. E a gente vê muito caso desse tipo, né? Tipo, a fulana de tal, notadamente é uma farsa, ela não trabalha, ela não incorpora. Mas por que eu conheço Beltrano que fez alguma coisa com ela e funcionou? Né? Por que a entidade dela supostamente atendeu a pessoa, né? Vamos entender como é que isso funciona. Primeiro eu quero te dizer uma coisa, pra gente corroborar aqui esse argumento que eu vou te passar. Entenda o seguinte: milagres, eles acontecem em todas as religiões. Então vamos trazer aqui para o Brasil. Dentro da igreja evangélica tem pessoas que recebem milagres. Dentro da igreja católica também acontece muito isso, vocês sabem disso, né? E em todas as religiões que nós mais conhecemos aqui, eles acontecem, né? Sendo espiritualistas ou não. Coloquei assim para você ver como que
uma coisa que é totalmente contra a linha de trabalhos, né? Porque tá falando diretamente com Deus, mas ainda assim milagres acontecem também, né? Não existe supostamente um trabalho mediúnico ali, do meu ponto de vista existe, mas assim, às vezes, né? Mas ainda assim funciona, né? Pessoas são curadas, pessoas são encontradas, milagres acontecem de uma forma geral, em diversos níveis das vidas das pessoas, mesmo sem um espírito auxiliando, mesmo sem um médium fazendo o trabalho. Então, o que está por trás, então, desses milagres, né? Dessas graças que são concedidas a pessoas de diversas vertentes? A resposta é muito simples, muito, muito simples. Nada mais é do que a famosa lei da atração. Cada um de nós tem dentro de si um potencial muito grande no sentido de promover milagres. A gente é educado, né, e é acostumado a achar que os milagres, os dons, as coisas divinas, né, elas vêm só do céu, de alguém que seja o representante dessa coisa tão santificada aqui na Terra, né? É daí que vem a mania de vocês, porque eu nunca me enquadrei nisso, né, de vocês endeusarem médiuns e pessoas que tenham, sacerdotes e tudo mais, pessoas que têm essa ligação aí com o sagrado, como se eles fossem os únicos detentores de milagres, né? De possibilidade de fazer milagres, e não são. Todos nós podemos pôr em prática a lei da atração. E esse funcionamento desses milagres nada mais é do que a pessoa que recebeu esse milagre. Ela empregou uma força muito grande, né? Uma crença muito grande ali. Isso aqui é o rabinho de Naniel. Vamos lá. Olá de volta, gente. Eu vim ver o que minha mãe tá fazendo. Porque eu sou um gostosinho. Olha só que delicinha esse mãe. A pessoa que quer uma graça, que quer alcançar uma graça, vamos supor que você queira um trabalho, né? Você precisa muito de um trabalho e você tá desesperado, você tá com a corda no pescoço. Quando a gente tá nesse tipo de situação, que a gente quer muito alguma coisa e a gente precisa também, né? Porque querer é diferente de precisar. Quando você tem as duas coisas, né? Você já cria uma força muito grande, né, que dependendo da forma como você emprega, ela pode ser utilizada para atrair alguma coisa, para atrair esse objeto seu de desejo, né, ou de necessidade. Então, aí você já tem uma grande força, certo? Você vai juntar isso com a crença. Às vezes você pode achar que você está duvidando da pessoa, do médium, supostamente médium, né, que você foi consultar. Às vezes você pode estar pensando, não, eu tô aqui, tô pagando para ver. Mas, na verdade, esse seu pagar para ver, ele já tá cheio de fé. Por quê? Porque você crê e gosta da pessoa? Não, às vezes você nem conhece a pessoa, né? Às vezes você tem até opinião, assim, negativa, né, sobre a pessoa. Mas acontece que uma parte sua, do seu subconsciente, sabe que aquela ali, de repente, pode ser a sua única arma do momento, né? Essa parte que o Gasparetto chamaria de bicho, né? Mas a nossa subconsciente que é responsável por nos guiar, por nos proteger, né? Por nos mostrar coisas que a gente consciente não enxerga, mas ela sabe que ali pode ser um meio por onde esse seu desejo, essa força que tem dentro de você pode finalmente se materializar, pode tomar força, né? Você pode utilizar esse ponto que já é reconhecidamente normal, e a gente precisa racionalizar isso, né? Porque a gente não é ensinado a acreditar em milagre. Então, a gente precisa de uma coisa, às vezes, externa, né? É muito mais fácil, às vezes, você acreditar que alguém pode fazer por você, né? Ou que uma pessoa que já é notadamente conhecida por realizar milagre, ela vai resolver seu problema, né? Enquanto que você não acredita que você mesmo possa fazer isso com a sua própria força, porque não houve educação, não houve preparação. Então a gente tende a meio que não acreditar tanto. Então às vezes é por isso que não funciona quando envolve só o nosso pensamento. Mas o seu subconsciente sabe que se for um terceiro, né? Se for uma outra pessoa
que ela já tem essa cama arrumada, né? Nossa, um médium fulano de tal, ele já é reconhecido por fazer esse tipo de coisa, esse tipo de milagre, então vai funcionar com ele, com certeza. Automaticamente, o que acontece? Automaticamente, o que acontece? A sua força interior, que é sim dotada de poder de criação, né, que faz as coisas acontecerem, ela encontra ali um caminho para se fazer, para acontecer finalmente. Então, através desse falso médium, as coisas acontecem não por conta desse falso médium, mas porque o seu próprio poder achou um meio de se revelar, de forma que ele não criasse um conflito com o seu ceticismo, né, com a sua racionalidade. Então, se você, de forma consciente, pensar, pô, foi o médium tal que fez, não fui eu. Ou foi a entidade tal que criou, não fui eu. Né? A sua cabeça, ela não vai atrapalhar o processo de criação, porque realmente, da forma consciente, não foi você. Foi outra pessoa, entendeu? Então, é por isso que esses milagres acontecem. Porque já está meio que pré-estabelecido na sua cabeça, dentro de você, da sua alma mesmo, uma forma de criar. Ela só precisa arrumar um meio por onde ela vai sair e finalmente acontecer, entendeu? É por isso que você vai entender que às vezes aquele seu amigo que é muito pé no chão, ele não é nem aquele cético chato, ele é aquela pessoa pé no chão, né? Que ela acredita vendo. Ela não é uma pessoa que duvida de tudo, ela sabe que existe, ela sabe das forças, ela conhece. Só que, por alguma razão, mesmo assim, ela foi no terreiro tal, ela foi falar com o médium tal, e aquilo que a pessoa fez não funcionou. Né? Mesmo ela acreditando muito, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque, na verdade, essa pessoa ela estava muito consciente. Apesar dela acreditar, ela também tem uma lógica muito boa, entendeu? O inconsciente dela percebeu que a pessoa não tinha nada ali. Então ela já tem o pé mais no chão e acabou não funcionando para ela. Ou então, às vezes, a necessidade dela não estava ultrapassando a consciência, não estava ultrapassando a racionalidade. Então não achou a tal brecha para poder se manifestar. Enfim, gente, esse vídeo é só para você conseguir entender como que essas coisas funcionam, né? Mas principalmente não só para desmascarar pessoas que são, ou para corroborar, né, pessoas que já são desmascaradas, mas sempre tem aquela pessoa que fala, mas fulano foi lá e funcionou, né? Não só para isso, mas para que você entenda isso, né? Mas também para que você entenda e aceite que existe um grande poder dentro de cada um de nós, né? Infelizmente, a gente só não é educado para lidar com isso. Eu tenho um pé atrás muito grande com essa questão da lei da atração, da forma como ela é colocada na internet, porque eu acho que isso virou um comércio de enganação, sabe? Eu acho que existe, funciona sim, mas muita calma nessa hora, entende? Acho que tem muita sacanagem e as pessoas simplesmente querem vender produto, curso, treinamento, querem ganhar dinheiro, mas vendendo facilidades que não existem, né? Essas coisas não são tão simples. Às vezes a gente fica anos num processo mágico, até mesmo psíquico, para conseguir fazer alguma coisa funcionar. Então, esse pessoal que vende curso tenta empurrar a qualquer custo, né? Como se fosse muito simples e tal, e não é. Acho que não é tão simples, não é tão comum, mas existe sim, funciona sim. É uma questão da gente aprender a lidar com isso, entende? E na medida que você consegue entender as formas como ela se manifesta, isso ajuda para que você consiga trazer isso para sua vida, né? Sem precisar tentar através de terceiros. É só uma forma de você saber, né? Entender que a lei da atração realmente existe. Todo mundo tem o poder de manifestar coisas, de construir coisas, né? Usando a força do pensamento, usando a questão de
de fé, né? Acho que a fé nada mais é do que um tipo de lei da atração, né, gente? Porque você acredita em uma coisa que você não viu, que você ainda não viu acontecer, né? Então é um lance especial que está ao alcance de todo mundo tentar. É importante você saber que você também tem o dom, você também tem a capacidade, entendeu? E, portanto, tome cuidado antes de ficar surpreso ou de ficar assustado, né, com o trabalho de pessoas que, apesar de serem mal faladas, elas funcionam, né? O famoso rouba, mas faz. Toma cuidado porque é uma coisa comum. Todo mundo tem capacidade para fazer isso, né? Ou quase todo mundo tem. Tá ao alcance de todos nós. É isso. Beijo grande, gente.